uma distribuição sinapse et homo. Educação. Nós, seres humanos, somos o produto daquilo que aprendemos, daquilo que experimentamos e descobrimos. Se não tivéssemos meios para transmitir nosso conhecimento de geração para geração, não teríamos nos desenvolvido da mesma forma, ou explorado o mundo com os mesmos olhos. Os pais são responsáveis pela educação dos filhos, preparando-os para entrar em sua sociedade. A escola é responsável por lhes abrir as portas do mundo do conhecimento, ajudando-os a compreender melhor seu universo. O objetivo da escola não é apenas saciar a sede de conhecimento, mas também preparar as crianças para desempenhar um papel na sociedade. Nosso mundo está em constante transformação. Profissões e ofícios desaparecem e outras atividades vêm substituí-los. A escola precisa se adaptar a essas mudanças. A educação deixou de ser algo que só ocupa um período da vida de uma pessoa. Hoje é um processo que leva a vida inteira. A educação está intimamente relacionada ao desenvolvimento de uma sociedade e tem um influente poder de moldar aqueles que mudarão as coisas e, consequentemente, o mundo. A escola forma os artistas, cientistas, políticos e cidadãos de amanhã. Através de sua constante evolução pela história, a educação escolar sempre foi alvo de acalorados debates. Da fala à escola. A princípio, o conhecimento era transmitido oralmente. Antes do surgimento da escrita, nossos ancestrais precisaram usar a tradição oral para transmitir sua sabedoria, como ainda fazem algumas culturas indígenas hoje. Nesse passado longínquo, as pessoas passavam seu conhecimento através de histórias, canções e lendas que continham tudo o que eles sabiam sobre o universo. É claro que o conhecimento era transmitido de uma geração para a próxima muito antes das escolas existirem. Isso acontecia através de experiências em primeira mão, observação ou participação dos ritos e rituais de culto da sociedade. Era essa a maneira como aprendíamos a construir o nosso caminho no mundo. E, certamente, até um determinado ponto do desenvolvimento da cultura humana, não havia necessidade de escolas para que esses processos tivessem efeito. Cerca de 3.500 anos antes de Cristo, os métodos educacionais evoluíram. A invenção da escrita foi uma condição tanto necessária quanto suficiente para a criação das escolas. Quando você tem um sistema através do qual pensamentos abstratos podem ser preservados, codificados e decodificados, fica clara a necessidade de instituições ou mecanismos para a divulgação dessa habilidade. Ela não é adquirida naturalmente, nem necessariamente por acidente ou coincidência, e é por isso que as escolas se multiplicaram. Tabletes de barro cobertos com palavras que eram destinados à educação confirmaram que os sumerianos realmente tinham escolas.
Os alunos trabalhavam do nascer ao pôr do sol e tinham apenas 6 dias de folga por mês. Eram necessários anos de trabalho duro para aprender os 2.000 pictogramas que compunham sua linguagem escrita. Quando completavam seus estudos, os escribas tinham uma vastíssima gama de conhecimento. Alguns se tornavam professores, outros funcionários públicos, topógrafos, arquivistas ou conselheiros de seus monarcas. Dentro da sociedade havia um grupo de homens que tinha a função de escribas, e eram eles que guardavam os documentos. Se precisasse mandar uma carta para alguém, você ia até eles e lhes pagava. Mas as escolas se tornaram importantes para uma classe social específica. Normalmente eram os ricos que mandavam seus filhos para a escola. Não podemos nos esquecer de que as filhas tinham aulas em casa. A escola era somente para os meninos. Entre os egípcios, a escola tinha um papel vital. O currículo escolar concentrava-se no ensino de hieróglifos, matemática e geometria. O dever de casa dos alunos era solucionar problemas práticos, da produção agrícola de um terreno à construção de navios. Eles precisaram de todo o seu conhecimento para calcular o volume de uma pirâmide ou a área de uma esfera. O objetivo da instrução nas primeiras escolas, e por motivos perfeitamente compreensíveis, não era estimular inovação, originalidade e individualidade, e sim divulgar aquilo que era considerado uma cultura sacrossanta. O objetivo era transmitir aquela cultura sem alterá-la ou violá-la, e da mesma forma como ela havia sido passada através de incontáveis gerações desde um passado esquecido. E isso era considerado essencial para a sobrevivência daquele povo, da sociedade e da cultura. Assim, compreensivelmente, a inovação e a mudança não eram apreciadas ou encorajadas. A educação na Grécia foi um marco em relação à educação nas civilizações anteriores. Os filósofos trabalhavam para estimular o desenvolvimento do indivíduo. Os gregos consideravam as escolas responsáveis por preparar os alunos e despertar neles o interesse pela política, pelas artes e pelo teatro. De acordo com a lei grega, os pais deveriam providenciar a educação de seus filhos homens. Entre os 7 e os 18 anos de vida, os alunos frequentavam uma escola privada e eram supervisionados por um escravo que era chamado de pedagogo. Se seus pais fossem ricos o bastante, aos 21 anos eles começavam os estudos mais avançados de matemática e astronomia. Eles também aprendiam filosofia e a arte da oratória. Os gregos acreditavam no poder da palavra falada e admiravam aqueles que dominavam essa arte. A oratória, a retórica avançada e a arte do discurso público eram muitíssimo apreciadas e constavam nos currículos das escolas quase desde o princípio. Seguindo outra tradição, as crianças romanas aprendiam com seus pais. Quando a Grécia foi conquistada no século II a.C., esse modelo de educação foi suplantado.
O sistema educacional romano era um modelo, uma cópia, digamos, do sistema grego, quase em sua totalidade. O conceito do pedagogo, de um escravo da família que servia de mentor às crianças de determinada família, foi uma inovação adaptada diretamente do modelo oferecido pelos gregos. O ensino básico, o ludus, como era chamado, era uma imitação direta de um modelo que havia sido estabelecido na Grécia muito tempo antes. As escolas de oratória romanas seguiam o modelo da tradição das escolas de oratória da Grécia, e assim por diante. Os jovens romanos estudavam grego para poderem desfrutar da poesia e da filosofia. Como em todas as sociedades antigas, as meninas não podiam frequentar a escola. Elas não eram consideradas pessoas que realmente devessem ir à escola. Frequentemente encontramos mulheres interessantes que tinham estudado muito, mas que aprendiam com o escravo da família ou com seus pais, que podiam lhes ensinar a ler e a escrever. Os romanos disseminavam sua cultura através do império, e ao fazê-lo também divulgavam a cultura grega. Eles treinavam grupos de elite locais que gradualmente abandonavam sua língua nativa para falar apenas latim. Com a queda do Império Romano, o nobre Marcianus Capella decidiu reunir todo o conhecimento romano em uma enciclopédia com diversos volumes. Essa obra preciosa viria a se tornar a principal referência educacional durante alguns milhares de anos. Escola, Igreja e Estado. Na Europa, durante a Idade Média, os mosteiros se tornaram os últimos refúgios da cultura. Alguns deles formaram escolas monásticas para oferecer educação ao clero. Mas tais escolas eram raras, e o mundo perdeu grande parte do conhecimento que os antigos nos deixaram. Dessa época em diante, a Igreja assumiu o monopólio da educação e o manteve durante séculos. No que se refere à educação, um personagem da Idade Média se sobressai dentre os outros, o imperador Carlos, posteriormente conhecido como Carlos Magno. Apesar de Carlos Magno ter sido um bárbaro num certo sentido e não saber ler nem escrever, inicialmente, ele costumava guardar um tablete sob sua cama para praticar a escrita à noite, porque queria muito se tornar um homem culto. E ele teve um papel importante no incentivo à educação, especialmente para as escolas catedrais. O desenvolvimento das escolas durante a Idade Média deve-se muito a Carlos Magno. No ano 800, após conquistar a maior parte da Europa, Carlos foi coroado imperador cristão do Oeste pelo Papa Leão III. Daquele momento em diante, a cristandade ficou sujeita à autoridade política de apenas um monarca. Ele queria unificar toda a Europa Ocidental, que estava sob seu comando.
Para isso, ele precisava de funcionários que entendessem uns aos outros. Ele precisava que anotações fossem copiadas para que não houvesse discrepâncias ou enganos, nem conflitos, consequentemente. Ele tentou muito usar o clero para unificar ideologicamente seu império cultural, mas também precisava de pessoas que produzissem escritos claros, se quisesse governar à distância através de decretos e ordenanças. Esses decretos espalhados por todo o império eram leis instituídas por Carlos Magno. É imperioso para nós que os mosteiros, o governo que Cristo generosamente nos legou, não se satisfaçam com uma vida piedosa, mas igualmente se dediquem à tarefa de ensinar. Sem dúvida, é melhor agir bem do que saber muito, mas não é possível agir bem sem saber coisa alguma. Logo, as escolas foram estabelecidas nas catedrais. Mas elas aceitavam apenas uma parte minoritária da população, meninos quase que exclusivamente. No começo do século XIII, surgiram as primeiras universidades. A famosa Universidade de Oxford, na Inglaterra, foi fundada em 1206 e continua bastante prestigiada na atualidade. Um dos motivos principais para o aparecimento das universidades foi a crescente necessidade de reassimilar a informação que havia sido perdida com o ocaso da antiguidade greco-romana. Então, com a recuperação dos escritos de Aristóteles, da medicina que havia sido preservada em lugares como Bagdá, Samarcande e outras localidades no Oriente Médio, e com a volta dos cruzados que traziam novas informações, a universidade era o veículo para a reassimilação ou reintegração dessas informações à visão de mundo da Europa Ocidental. No século XVI, protestantes alemães foram os primeiros a traduzir a Bíblia para outras línguas que não o latim. Eles acreditavam que um dos princípios da reforma era que todos os crentes deveriam ser capazes de ler a Bíblia. Aqueles que apoiavam a reforma acreditavam que o povo precisava ter acesso direto aos livros para poder ler as escrituras sagradas sem ajuda de ninguém. Para isso, precisavam saber ler, pois não podiam depender de intermediários. Nos lugares onde a ideia de reforma era forte, o movimento de alfabetização também o foi, mesmo entre os plebeus e até entre as meninas, pois elas também têm alma. Se só é possível ser um bom cristão tendo acesso aos livros, era preciso saber ler. Nas regiões onde a reforma foi bem sucedida, também tiveram êxito a alfabetização, a criatividade e a formação de escolas para plebeus e para meninas. E a Contra-Reforma teve de considerar todos esses fatos. No espírito de uma Contra-Reforma, os jesuítas decidiram assumir todo o campo da educação católica. No século XVII, eles fundaram mais de 500 colégios. Seu modelo de educação clássica, herdado dos gregos, predominaria até o século XX e se espalharia por todo o mundo. Os jesuítas escolhiam seus alunos baseando-se em seu talento, o que possibilitou que meninos de origem pobre pudessem ascender socialmente.
O século XVIII viu o começo de outra revolução na história da educação. O iluminismo foi muito importante para a era moderna, para a história moderna e para a educação moderna, pois enfatizava a razão e reforçava a ideia de que as pessoas podiam pensar por elas mesmas, podiam usar a razão para entender o mundo que as cercava. E isso, é claro, questionava o modo de pensar que a igreja ensinava às pessoas, pois se pudessem pensar por si próprias, não precisariam de alguém que pensasse por elas. E isso também coincidiu com o nascimento da ciência moderna e da teoria política. A Europa fervilhava. As pessoas falavam cada vez mais do direito à educação para todos. Em 1717, a Prússia se tornou o primeiro Estado europeu a adotar o princípio da educação pública obrigatória. No começo da Revolução Francesa, Jean-Jacques Rousseau publicou Les Mille, um romance que questionava os métodos educacionais usados nas escolas. Acho que a contribuição mais importante de Rousseau não foi só ele ter oferecido uma base ou diretriz sobre a qual foi possível construir uma escola ou o sistema educacional moderno. Ele também fez uma proposta muito moderna: a possibilidade de afastamento, de divisão entre o individual e o social, a trama e a estrutura social. E a pergunta que ele fez foi: se as escolas são instrumentos da cultura dominante e essa cultura é extremamente alienante, como criar escolas que produzam indivíduos autênticos e autônomos? Rousseau abriu caminho para toda a filosofia do pensamento educacional moderno. Essa tendência estimula a individualidade em vez do conformismo. Aprender a pensar e não aprender a repetir. Com a Revolução Francesa, o Estado começou a assumir o controle das escolas, assim como de várias outras instituições. Mas essa educação só se tornou gratuita, obrigatória e desvinculada da igreja até aparecer Jules Ferry, parlamentarista e famoso opositor do clero. Fiz uma promessa a mim mesmo. Em meio a todas as necessidades gritantes da atualidade, em meio a todos os problemas, escolhi uma que me devotar com toda a minha inteligência, coração, força física e moral: a educação do povo. Nosso sistema educacional é desigual. Sendo assim, eu os desafio a oferecer direitos iguais, não uma igualdade teórica, mas uma igualdade real. Os conservadores se opunham ferozmente às escolas não religiosas, mas os republicanos mantiveram-se firmes. Nas escolas, a oração e o catecismo deram lugar à instrução cívica. Os alunos aprendiam a ser bons republicanos, livres para exercitar suas faculdades críticas. O conceito de escola pública se espalhou rapidamente pelos países ocidentais.
Na Europa, a educação cresceu a uma velocidade muito maior. Um dos motivos foi o alto grau de industrialização do continente. Eu acredito que existe uma ligação entre a industrialização e a educação em massa. A China, por exemplo, era uma cultura não industrializada em que a educação não estava disponível a todos. Muito poucas pessoas estudavam. A mesma relação pode ser feita com a Rússia czarista. Na Rússia, a maioria da população não aprendia a ler e escrever porque não era do interesse do czar ter uma população culta e letrada, especialmente quando a maioria das pessoas no seu império é composta de servos. A escola e a vida. Atualmente, o ensino fundamental é obrigatório em quase todos os países do mundo. Mas nos países em desenvolvimento existe um grande abismo entre a teoria e a prática. Em vários países da África, da América Latina e do Sudoeste Asiático, apenas 65% das crianças vão à escola. Nas zonas rurais, a porcentagem é ainda menor. Algumas famílias muito pobres não veem por que mandar seus filhos à escola. Outras não têm como arcar com todas as despesas. Por vezes, simplesmente não há escolas para as crianças frequentarem. Ou a escola local já está lotada. Eu vi pessoalmente uma sala de aula da primeira série com 250 alunos. Na época, eu era membro do comitê de inspeção e a professora me perguntou: "O que o senhor faria?" E eu respondi: "Eu não conseguiria me sair melhor do que a senhora." Ela estava fazendo o que podia. Coitada, o que fazer com 250 crianças sentadas no chão com uma tábua e um pedaço de giz? É impossível ensinar a todas elas. Na África do Sul, com a abolição do apartheid, uma multidão de jovens negros ingressou no sistema educacional e tudo é insuficiente. Professores, salas de aulas, livros. Apesar dos esforços para melhorar a educação, os países em desenvolvimento continuam tendo proporcionalmente menos alunos matriculados do que muitos países industrializados. O grande desafio para os países em desenvolvimento da África, Ásia e do resto do mundo é, quando os recursos são escassos, quanto deve ser investido em educação? Eles devem tentar produzir um sistema educacional de massa, começando com o básico, a alfabetização, ou devem começar com umas poucas universidades e ir treinando uma nova geração de líderes na esperança de que eles tenham mais possibilidades de implantar um sistema educacional mais extenso e mais completo? O crescimento demográfico também é outra questão importante.
No Oriente Médio, na América Latina e no Sudoeste Asiático, 40% da população está em idade escolar. Na África, esse número chega a quase 50%. Obviamente, as nações e as principais instituições internacionais, como a Unesco, estão se esforçando para pôr mais crianças na escola. E apesar de as porcentagens alcançadas em países africanos não serem equivalentes às europeias ou norte-americanas, nós estamos fazendo progresso. Mas é evidente que o programa de alfabetização não está atingindo as metas estabelecidas. Nos países em desenvolvimento, as pessoas costumavam usar as técnicas educacionais herdadas dos tempos coloniais. Mesmo hoje em dia, a memorização e a simples repetição de palavras são usadas regularmente. Os alunos aprendem regras abstratas que são inúteis em sua sociedade. Nas zonas rurais, o calendário escolar ignora tanto a época da colheita quanto as exigências do trabalho no campo. A vida em algumas aldeias era revolucionada quando alguém, um padre ou um professor, abria um poço. É claro que, subitamente, toda a vida econômica se transformava. Todos os habitantes poderiam ter uma horta e plantar legumes. A vida mudava completamente. Talvez aprender como e onde cavar um poço seja tão importante quanto aprender a ler. No Haiti, os trabalhadores de um projeto de reflorestamento assistem a aulas de alfabetização após o dia de trabalho. Em Burkina Faso, cursos de mecânico estão disponíveis para jovens mulheres que queiram combater o desemprego e os tabus da sua sociedade. São experimentos isolados. Mas mesmo que fizessem parte de uma diretriz política organizada, isso seria suficiente para garantir a prosperidade? Não muito tempo atrás, acreditava-se que educação e desenvolvimento econômico andavam necessariamente lado a lado. A taxa de crescimento econômico da Coreia do Sul, por exemplo, sobe tão rapidamente quanto a porcentagem de crianças matriculadas em escolas. Hoje sabemos que essa não é a regra geral. É óbvio que as pessoas precisam aprender a ler e fazer contas. Sem ler ou escrever, não estamos equipados para desempenhar um papel em uma aldeia cooperativa, por exemplo. Mas a escola não pode se tornar o elemento básico do desenvolvimento econômico. Existem forças econômicas, técnicas políticas e religiosas muito maiores do que as forças educacionais. Entretanto, para um indivíduo, alguns anos passados dentro de uma sala de aula podem fazer uma diferença enorme. Uma criança que aprende a ler e escrever está mais preparada para enfrentar o futuro. Nos países em desenvolvimento, as mulheres que tiveram educação básica costumam ter menos filhos. Pode não parecer muito, mas nos países superpovoados, onde mais uma boca para alimentar representa um fardo maior, essa diferença pode ser a possibilidade de um futuro melhor. A escola sob questionamento.
Até a década de 60, a chance de estudar era um tesouro irrecusável, uma promessa de futuro. Atualmente, apenas um diploma não basta. Todos precisam estudar cada vez mais e ter múltiplas habilidades para encontrar um lugar no mercado de trabalho. Mesmo assim, milhares de jovens estão parando de estudar. A taxa de evasão escolar entre muitos alunos de diversas minorias urbanas varia entre 30% e 50%. O motivo principal para esses alunos pertencentes a minorias urbanas e mesmo para os jovens brancos da classe operária pararem de estudar é que eles não veem o valor do saber, eles não veem a diferença que isso pode fazer a longo prazo. Olham à sua volta nos bairros onde moram e normalmente não veem pessoas para quem estudar fez toda a diferença. É contrastante em relação às zonas mais ricas, onde alunos de classe média e classe média alta têm em torno de si, nas suas famílias, nos amigos, nas famílias dos amigos ou nos irmãos mais velhos, exemplos de que estudar faz diferença. E por isso estão dispostos a se sacrificar agora para colher os frutos depois. Se você não vê isso como algo possível, é mais provável que pare de estudar. A escola pública de hoje está enfrentando desafios muito diferentes daqueles que a escola elitista enfrentou no passado. É ao tentar lidar com tantos alunos que começamos a duvidar se é possível atender às necessidades de todos. É preciso estar sempre incorporando novas informações para satisfazer as exigências de um mercado de trabalho em constante mutação. A adaptação é uma tarefa difícil para as escolas. Já passamos por incontáveis reestruturações, revisões, mudanças e alterações de currículo e métodos de ensino. Além disso, as verbas são cada vez menores, o que nos faz temer pela qualidade da educação. Nos Estados Unidos, o ensino superior está se tornando uma mercadoria. E com as universidades lutando por fatias do mercado de trabalho para atrair alunos, isso ficou ainda mais óbvio. E os alunos, principalmente universitários, passaram a tratar a educação como um bem de consumo. Por esse motivo, eles exigem que os professores sejam menos rigorosos, que passem menos deveres e coisas assim. Uma das consequências disso é que no sistema universitário, em que boas notas são recompensadas e as ruins punidas, a tendência tem sido uma diminuição da média mínima, uma redução das tarefas para conquistar mais matrículas. As escolas estão abertas para todos, mas também estão abertas aos problemas sociais das comunidades onde se localizam. Como ensinar uma criança que chega à escola com fome e não consegue se concentrar? Pobreza, violência, drogas e distúrbios de aprendizagem são apenas algumas das tristes realidades que assolam as escolas hoje.
É óbvio que a escola não pode substituir a família, mas mesmo assim precisa aceitar qualquer aluno. Todo mundo quer que as crianças cheguem à escola prontas para aprender, com pais participativos que as incentivem, mostrando a elas a importância da educação. Mas normalmente não é esse o caso. Por isso, cabe às escolas satisfazer todas as necessidades, tanto sociais quanto acadêmicas. E se isso significa assumir papéis que pertenciam à família, é isso que as escolas precisam fazer. A escola não deve apenas ampliar seu papel social, deve também ampliar sua clientela. Uma vida inteira de estudo está se tornando comum nas sociedades desenvolvidas. As funções mais básicas estão sendo eliminadas pela aplicação da robótica e da tecnologia de informação, e os trabalhadores precisam voltar à sala de aula para adquirir novas aptidões. Hoje em dia, as pessoas passam a vida inteira estudando e começam bem cedo. This is 4 plus 2 plus 3 plus 1 plus 2 equals 12. Very good. Well done, Rufus. A Labrador Retriever, a Beagle, a Basset Hound, a Doberman Pinscher. Mimi! Para lhes dar toda a chance de sucesso, pais estão matriculando seus filhos de 1 ano de vida em aulas de alfabetização. Na Califórnia, existem até programas de estudo para fetos. Qual é a idade ideal para se entrar na escola? Acho que o jardim da infância, de fato, ajuda as crianças a se acostumarem ao ensino elementar. Meu lado científico me pergunta, posso provar isso? Devo admitir que, cientificamente falando, não existe prova irrefutável de que isso é verdade. Quando eu realizo uma pesquisa para ver se as crianças que foram ao jardim da infância reagem melhor do que as outras, existem muitas diferenças, mas nenhuma prova concreta. Ainda assim, na prática, as crianças que vão ao jardim da infância normalmente se adaptam melhor ao ensino elementar do que as outras crianças. Enquanto nos aproximamos do século XXI, a sociedade muda de forma dramática e a escola toma parte em todas essas mudanças. A escola está dividida entre as exigências dos empregadores e as necessidades dos alunos. Os desafios estão apenas começando. A escola de amanhã. A Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que a educação tem por objetivo ajudar todos os seres humanos a alcançar seu potencial pleno e a aprender a respeitar as liberdades básicas. Existem 3 princípios que o sistema educacional deve seguir para atingir essas metas. O primeiro é preciso oferecer condições para a transição entre o círculo limitado da família e o círculo mais amplo da comunidade e da sociedade como um todo. Ajudar na integração social, que vemos acontecer em toda parte e das maneiras mais variadas. A segunda responsabilidade básica é fornecer uma ligação entre o passado, o presente e o futuro. E a terceira responsabilidade básica é, a partir da cultura circunscrita à comunidade, introduzir o indivíduo a uma cultura universal, ou seja, a humanidade. No mundo todo, existem 230 milhões de crianças e 900 milhões de adultos analfabetos. 2/3 são mulheres.
Nos países ricos, a escola não mais detém o monopólio do saber. A televisão bombardeia as crianças com imagens hipnotizantes. A mídia tem um apelo tão forte sobre as emoções infantis que está se tornando difícil para a escola ensinar as crianças a pensar. Fazer relações entre informações diferentes e integrá-las ao seu conhecimento, dando-lhes um significado, é uma tarefa muito mais árdua. Recentemente, a tendência das autoridades mundiais tem sido reduzir a verba destinada à educação. As instituições educacionais precisam ir buscar os fundos de que necessitam junto à iniciativa privada. Mas existe o receio de que, a longo prazo, o currículo escolar seja adaptado para se adequar às necessidades da indústria em vez de treinar futuros cidadãos livres para usar sua própria capacidade de julgamento. Os sistemas educacionais devem continuar se esforçando ao máximo para se adaptar às mudanças na sociedade. Nos Estados Unidos existe uma tradição de valorizar a diversidade, uma mistura de escolas do setor público e privado. E elas assumem muitas formas. Por exemplo, no setor público, houve diversas tentativas de se criarem as chamadas escolas alternativas ou escolas IMA, de arrecadar recursos e criar atrativos suficientes para trazer uma mistura de alunos de várias raças, culturas e classes sociais. Também há um grande interesse em se preservar o papel da escola sectária ou denominacional, operada sob as diretrizes de várias igrejas ou seitas. Além disso, há a alternativa da escola particular, que oferece coisas que não estão disponíveis nas escolas públicas. Hoje em dia, gastam-se enormes quantidades de dinheiro para integrar novas tecnologias à educação. Os aspectos positivos da tecnologia da informática podem ser encontrados, por exemplo, na internet, em alunos sendo capazes de se conectar à rede, experimentar coisas que no passado seria necessário viajar para conhecer. Eles podem ter acesso a informações do Banco Mundial e fazer coisas que há 5 anos seriam impossíveis. Se nos lembrarmos de que a tecnologia é uma ferramenta que intensifica a aprendizagem, os computadores são uma bênção. Quando são usados para substituir professores, para substituir o próprio ato de pensar, quando são usados como babás, sua influência é profundamente negativa. Em nossas vidas, cada um de nós foi profundamente influenciado por determinados professores que nos ensinaram a ver o mundo de forma diferente. Mas se a escola pretende transmitir conhecimentos e valores básicos, ela própria deve ser vista como algo de valor. A mensagem veiculada é que é importante ser bonito, magro, famoso, conhecer a última moda, usar a roupa certa. Se a cultura popular não valoriza o saber, como podemos esperar que os alunos o façam? Frequentemente, nossas escolas tentam ensinar coisas que nossa cultura não valoriza. Se quisermos que os nossos alunos levem os estudos a sério, nós também devemos levar a educação a sério. A escola de amanhã deve continuar a perseguir 4 objetivos básicos. Ensinar as pessoas a aprender. Ensinar a fazer. A viver em comunidade. E ensinar como ser.
Além das diferenças econômicas, culturais e religiosas, a escola tem um papel vital na construção de um clima de respeito, justiça e igualdade neste planeta. Versão brasileira Audio News.